Paz do Senhor. Amém. Eu estou muito feliz por retornar aqui, tá bom? Amém. Pelos meus cálculos, deve ser a quarta vez que eu venho aqui esse ano. E para mim é um motivo de muita alegria. Toda pessoa que pode voltar no lugar que um dia já teve, é privilégio, tá? Tem gente que não pode voltar onde já esteve algum dia. Se voltar lá é perigoso. Então, quando a gente volta onde já esteve outra vez, é um privilégio. Estou feliz por rever os irmãos, o irmão João, o irmão Cristiano da sede. Bom revê-los aqui e ouvi-los. Eu louvo a Deus pelo convite para estar com vocês aqui no simpósio e poder cooperar com os irmãos mais uma vez, e desta feita para tratar sobre a escola bíblica dominical. Glória a Deus. A escola bíblica dominical é uma realidade da minha vida durante todo o tempo que eu me entendo por gente. Desde a minha infância até hoje, com 42 anos de idade, eu frequento a escola bíblica dominical. Então, desde os anos 76, quando nasci para cá, eu frequento a escola bíblica dominical. E eu tenho lembrança de que, por volta de 8, 9 anos de idade, eu comecei a cooperar na escola bíblica dominical. Por uma razão muito necessária para aquela época, e que até pode repetir nos nossos dias. Nós morávamos no sítio, vamos usar a linguagem, morávamos na roça, e lá na igrejinha de pau a pique, aquele templo de lascão, piso de terra, aqueles bancos de lasca fincados no solo, coberto de tabuinha, não havia salas de escola dominical. Então uma irmã, que era proprietária do sítio onde estava a congregação, ela levava as crianças para a casa dela, que era próximo do templo, para ensinar as crianças a escola dominical. Naquele tempo a revistinha ela vinha com um tema chamado Para Memorizar. Vinha eram os textuários da revista das crianças. E a professora que aceitou dar aula para as crianças, ela era analfabeta. Traduzindo para quem não sabe o que é isso, a irmã não sabia ler nem escrever. E ela aceitou ser professora das crianças. As irmãs que sabiam ler e escrever recusaram a proposta, mas a irmã aceitou ensinar as crianças. E sabe qual o esquema que a irmã usava? Que Deus gostou? Eu já sabia ler, então eu lia a revista, eu lia as referências bíblicas e a irmã Zurmária ensinava. E com isso, irmãos, ela aprendeu a ler sozinha, porque ela ficava ouvindo leitura e com o olho nas letras. Ela aprendeu a ler, e ela é uma mulher que está viva, e ela é muito honrada de saber do meu ministério, que fui aluno dela, uma irmã que não sabia ler e não sabia escrever, e que participou de escola bíblica dominical lá na casa dela, no sítio. Então a obra de Deus, ela prospera. Basta topar fazer. Se fizer, Deus prospera. Então a escola dominical é uma realidade na minha vida. Aos 16 anos de idade, eu comecei a ser professor de escola dominical. Vamos ser sinceros, eu ocupava o cargo de professor. O que um garoto de 16 anos sabe ser professor? Principalmente para a época, lá nos anos 92, 93, por aí. Mas eu comecei lá com 16 anos de idade a ministrar, e pude ministrar para jovens nesse período, de 26 anos de ministério na escola dominical, são 26 anos de labor. Ministrei para jovens, para adolescentes, para classe única em igreja pequena que tinha classe única. Ministrei, e os últimos 10 anos eu estou acostumado a ministrar para obreiros. Os últimos 10 anos do meu ministério na escola dominical, ministrando para obreiros, escola bíblica de obreiros e assim por diante. E hoje
Eu recebi o convite antes para ministrar para vocês. E o tema que me foi selecionado, sorteado, não sei se contaram até 3 e jogaram eu nesse tema, mas eu creio que foi de Deus. E eu prometo para vocês que eu vou falar do tema, não vou fugir não, tá? Se alguma coisa ficar ruim de engolir aí, deve ter água ali na saída, porque é um tema difícil para eu falar. Olha o tema que a irmã passou para eu ministrar para vocês: desafios do professor. E eu vou pautar minha fala, irmãos, em cima da realidade, tá? Porque a realidade, ela deve ser enfrentada. E desafios aqui, eu listei não desafios, hipóteses, mas realidades do tempo presente. No texto escolhido para o simpósio, no texto bíblico, nós temos um resumo ali no telão: conhecer, viver e ensinar. E o tema proposto para eu ministrar é o papel e os desafios do professor da escola dominical. Esse material, essa folha impressa de 2 lados aí para vocês, eu faço uma advertência. Isso aqui que eu digitei é apenas um roteiro, não é uma apostila para ser reproduzida, comercializada, é um roteiro. Quem apenas lê isso aqui depois vai ter dificuldade. Seria até importante se os irmãos não dessem a sobra das cópias para quem não veio, tá? Seria importante não distribuir a sobra, seria importante rasgar. Porque quem lê isso aqui apenas lê não vai entender. Mas se os irmãos quiserem distribuir, tá? Eu estou só opinando, tá? Eu trouxe 60 cópias. É só um roteiro para a gente seguir. E em se tratando do papel do professor, papel todo mundo sabe o que é, né, no sentido literal. Papel é isso aqui, ó, essa folha é papel. Mas quando se trata do papel do professor, se trata da função, até coloquei entre parênteses para você acompanhar. Atribuição de natureza moral, jurídica, técnica, é uma função de desempenho. Então, qual é o desempenho, qual é a função do professor? Nós vamos comentar isso aqui e verificar que o professor tem fundamental importância dentro da igreja, porque ele é um agente ativo na formação do cristão. Ele não é um agente parado, estático, água parada. Mas o professor está sempre movimentando, sempre transmitindo conhecimento aos seus ouvintes. E muitos precisam de modelos. Precisam de modelos. E o professor ocupa esse espaço. Irmãos, existem muitas pessoas na igreja que não têm identidade. Qual o sentido disso? Não estou falando de RG não, tá? Aquele documento que tira lá da delegacia, que faz lá. Eu estou falando de formação pessoal. Toda pessoa que não tem identidade, ela vive copiando as outras. Se você ver uma pessoa se vestindo igual tal, cortando o cabelo igual tal, vai cantar, canta igual fulano, tenta imitar a voz, vai pregar, imita a voz, imita trejeitos, isso é pessoa sem identidade. Toda pessoa que não tem identidade, ela fica copiando as outras. Então é fácil entender quem não tem identidade. Quem copia roupa, copia calçado, copia corte de cabelo, copia voz, copia letra, copia gestos. Essas pessoas não têm identidade. E na igreja, tem muita gente sem identidade cristã. Tem. O índice é alto, tá? De gente que não tem identidade cristã. E para essas pessoas que não têm identidade cristã, o professor é modelo. O professor precisa ser modelo. O professor será o roteiro para aquela pessoa seguir. Criar esse modelo, criar essa rota para esse cristão. Vamos aqui para o que está no telão, um comentário rápido. Conhecer. Para o professor exercer esse papel, o conhecimento fala de informação, fala de noção, fala de convivência. E todo conhecimento, ele exige investigação. Se os irmãos puderem anotando, aproveita, pode rabiscar a folha, tem caneta aí, estou vendo, todo mundo tem caneta. Todo conhecimento exige investigação. Então, o professor de escola dominical não pode ser um repetidor de histórias. Ele precisa pesquisar.
investigar, procurar saber e assim por diante. Outra coisa que está aqui no telão, viver e ensinar. Vamos pular para a terceira palavra. O ensino é a transmissão do conhecimento. O professor investiga, com a investigação ele passa a conhecer a matéria e ele vai transmitir o ensino. Eu me lembro na infância, quando as crianças faziam o que é normal, é bagunça. É normal, criança que não faz bagunça deve ser internada. Quando as crianças aprontavam, o que os pais diziam para as crianças que estavam na escola? Esse menino, quanto mais estuda, mais burro fica. Alguém lembra disso ou só eu? Os pais diziam isso. Estuda e fica pior. Sabe o que os pais estavam dizendo? Essa criança não está aprendendo. Ela vai na escola, ela estuda, mas não aprende. Sabe o que quer dizer isso? O professor não estava conseguindo ensinar. Não estava conseguindo transmitir ensinamento. Irmãos, a classe mais difícil que eu lidei até hoje para transmitir conhecimento é a classe de obreiro. A classe mais difícil, é a minha opinião, tá? Porque eles não querem mais aprender, muitos deles. Eles falam, eu aprendi assim, não importa se aprendeu errado. Eu aprendi assim, em 1900 e uma, duas bolinhas era assim, vou viver assim. Igual a música da Gabriela, né? Nasceu assim, vai viver e vai morrer assim. Tem muitos obreiros desse jeito. Ele não quer aprender, não. Ele quer vir aqui e informar aquilo que era nos anos 80, 70. Irmãos, estamos em 2018. Não dá mais para aplicar aqui o que se fazia no século passado. O conhecimento evolui, as informações multiplicam. Não dá. Então muitos professores, obreiros, têm dificuldade de aprender. Eles querem viver do passado e não conseguem. Porque o homem foi feito por Deus limitado ao tempo e ao espaço. É impossível hoje você viver aqui o ano passado. É impossível voltar no tempo. É possível contar o tempo como história, mas repetir é impossível. Então, transmitir conhecimento é um dever do professor. E é muito triste quando o professor trabalha erros. Nós vamos trabalhar erros daqui a pouco. E daqui a uns dias, eu vir aqui na igreja e eu ver vocês aqui na minha frente, me ouvindo hoje, repetir os erros que eu não vou ensinar eles aqui hoje. Isso significa que eu não consegui transmitir o ensino. Que se houver transmissão de ensino, haverá mudança. Haverá mudança no comportamento. E sobreviver é o que ensina. Tem uma história que o povo diz aí, que o professor de escola dominical, que o obreiro só deve ensinar o que vive. E eu vim aqui hoje dizer para vocês que não. Pronto, já deu um susto. Professor de escola dominical ensina coisa que não vive? Ensina. E tem que ensinar. Vou citar alguns exemplos. Você ensina sobre Adão? Você estava lá? Você ensina sobre Noé? Você viveu lá junto com Noé? Você ensina sobre o dilúvio? Você ensina sobre Moisés? Estão me entendendo? O professor tem que ensinar coisa que ainda não viveu. Você ensina sobre arrebatamento? Você já foi arrebatado? Você ensina sobre morte? Já morreu alguma vez? Estão me entendendo? O professor de escola dominical, ele tem que ensinar coisa que ele não tem experiência. Por isso ele precisa investigar. O professor de escola dominical ensina coisa que ele não viveu ainda, que ele não tem experiência pessoal. Eu ensino sobre divórcio, irmãos, e eu nunca divorciei. Eu ensino sobre morte, eu nunca morri, que eu saiba. Não tem nenhuma certidão que comprova que eu morri. Então nós ensinamos coisas que nós não vivemos. Por isso eu digo que o conhecimento exige investigação. Agora, aquilo que vive é fácil de ensinar. Viveu, teve experiência, aprendeu, aprendeu com os próprios erros e acertos e vamos embora. Porém, o professor de escola dominical precisa ensinar coisa que não vive. Como é que o professor faz a apologia da fé cristã? Ele precisa ensinar
ensinar o que outras religiões pensam. E como é que ele faz isso? Por investigação, por pesquisa, por leitura, por entrevistas pessoais com alguém. Ele acaba investigando. Então, o professor de escola dominical, ele é obrigado a ensinar coisa que ele ainda não viveu, que ele ainda não vive, e talvez coisa que ele nunca vai viver. Ele acaba precisando ensinar. Nós ensinamos contra as drogas, mesmo sem ter usado. Mas nós vemos aí, assistimos os males, e o professor ensina sobre os problemas de famílias, mesmo sem ter tais problemas, os professores precisam ensinar. Então, atenção para isso. Segundo parágrafo: o professor de escola dominical não é um mero educador, ele é alguém chamado por Deus, chamado para fazer teologia, chamado para ensinar a palavra de Deus. O professor ensina a teologia, que por sua vez é uma tarefa que demanda recolhimento e pronta e incondicional obediência a Deus. Irmãos, quando se trata do professor ter que se recolher, não é ficar depressivo, tá? Ficar trancado, não é desse sentido não. O professor de escola é um homem chamado por Deus, e ele precisa muitas vezes se ausentar de algumas coisas e ter uma comunhão direta com Deus, comunhão com a Bíblia Sagrada, contato com livros, para ele ouvir de Deus, para ele ouvir de outros autores, para levar um conhecimento para as pessoas. Por isso eu digo, é a opinião pessoal, quem é professor de escola dominical não deveria exercer nenhuma outra tarefa na igreja, a não ser a tarefa da palavra. Porque para ministrar ensino, gasta muito tempo. O professor precisa muitas horas de recolhimento para ensinar uma hora. Para tomar tempo é fácil, aí não precisa não. Só para cumprir o horário do relógio é fácil. Mas para ensinar, exige esse recolhimento. Exige isso. Hoje não se ouve mais, mas eu me lembro ainda na infância e adolescência de professor ocupar a tribuna e falar: irmãos, eu estou aqui, eu vou aprender junto com os irmãos. Eu não sei de nada não, mas vamos aprender junto. E o que faltava de um homem lá para mandar aquela pessoa embora? Porque se o povo veio para a escola para aprender, o professor precisaria ter preparado antes para ensinar o aluno. Mas qual a regra básica para ser professor? Ela é simples. Para ser professor, ele só precisa ter aprendido primeiro. Só. Então, para ser professor, precisa estudar o material antes do aluno. Só isso. É uma regra básica. Quando você sabe um endereço, você já é capaz de ensinar o endereço para quem não sabe. Compreendido assim? Então, não pode o professor de escola dominical vir aprender na sala com os alunos. Por que ele não pode aprender com os alunos? Porque ninguém pode ocupar duas funções ao mesmo tempo e ao mesmo espaço. Ninguém pode. Ninguém pode. Eu estou aqui neste momento ocupando uma função. As outras funções, as outras formações que eu tenho, não participam desse momento. Não tem como você ser professor e aluno ao mesmo tempo. Ou você é aluno, ou você é professor. Você não pode ocupar duas funções ao mesmo tempo e ainda no mesmo lugar. É impossível. Ou é aluno ou é professor. Então o professor precisa se recolher, se organizar. Toma cuidado, irmãos. Eu auxilio pessoas em outros estados, por telefone, assim por diante, e de vez em quando surgem emergências. Tem professores que são escalados e não aparecem. Daí os dirigentes, o superintendente pega qualquer um para ensinar. Ô tribulação! Seria mais honesto impetrar a bênção apostólica e ir para casa. É menos arriscado do que expor o povo a heresias. Porque quem foi escalado não apareceu.
vem acontecendo nas igrejas, eu não sei se aqui acontece. Classe de escola dominical com 2 professores e há um revezamento. Isso pela pedagogia é errado. Cada classe de escola dominical precisa ter um professor oficial. Aquele oficial precisa dar aula a todas as escolas. O substituto dará aula apenas quando o oficial não puder. O revezamento gera problema. O revezamento faz faltar os 2 e o revezamento divide a classe. O grupo que gosta do professor fulano vai naquele dia. O grupo do fulano, lembra do grupo de Paulo, do grupo de Pedro, do grupo de Apolo? Tem, já tinha faz tempo e hoje tem ainda. E ser humano é normal gostar disso ou daquele. Então cuidado, cuidado. E o professor substituto precisa aprender com Eliseu. Foi auxiliar do Elias. Depois que o Elias é arrebatado, o Eliseu toma conta. Tem que aprender com Josué. Ajuda o Moisés. Depois que Deus tirar o Moisés, o Josué cuida do negócio. Então o professor precisa saber disso. Eu já enfrentei esse tipo de coisa, irmãos. O pastor já colocou o obreiro para ser meu auxiliar, depois veio reclamar comigo. Eu não fui chamado para ser professor substituto. Falei, então você vai resolver com o superintendente. Eu não mando na sala de aula, eu só sou professor. Vai lá e fala com o pastor presidente. Se foi ele que te colocou aqui, eu só sei que eu sou professor aqui nessa sala há tantos anos. E o pastor me colocou para ser titular também. Então você colocou, você também conversa com ele. Agora eu não vou fazer o que você quer. Eu cumpro ordem. Se eu cumpro ordem, eu não posso dar ordem. Tá? E professor precisa aprender isso. Tá? Se você está debaixo de ordem, você não pode ficar dando ordem. Se o pastor te colocou para ser professor da sala de aula, de escola, você simplesmente vai dar aula lá. Você não é administrador da escola. O administrador da escola é o superintendente subordinado ao presidente da igreja. Estão me entendendo, irmãos? O negócio está tão complicado hoje. Desculpa eu falar. Ou nem desculpa, não sei se eu peço desculpa por isso. Mas está acontecendo nas igrejas hoje, em muitas igrejas, que basta a pessoa pegar o microfone, que ela já se comporta como presidente da igreja. Já manda no povo. Repassa a oportunidade para outro. Está acontecendo isso. Quem manda no povo da igreja é o dirigente. Quem tem autonomia sobre a plateia é o dirigente do culto. Se eu recebi a oportunidade, eu tenho que cumprir ela só, de boa. Eu não posso aqui hoje ficar mandando nos irmãos. Vira para o irmão, faz isso, faz aquilo, chama outro para orar, chama outro para nos irmãos. Eu não posso. Quem está na direção não sou eu. Eu estou debaixo de uma oportunidade. E professores, aprendam isso e ensinem aos seus alunos. Preste atenção, quem é que está dirigindo o culto? É o fulano, então ele que manda. Ele que começa, ele que termina, ele que dá oportunidade. Então esses comandos são necessários. Esses comandos são necessários. E o professor, tome cuidado. Lá na sua sala você não manda lá. Você tem o dever de ensinar. Agora gerir, administrar, tome cuidado. Viu alguma necessidade? Comunique ao superintendente, comunique ao pastor. Outra coisa para encerrar essa parte aqui. Toda escola dominical que tem superintendente, o professor não pode resolver as coisas diretamente com o pastor da igreja. Não pode, não. E a hierarquia? E o respeito? Isso gera um negócio, irmãos, modernamente chamado de BO. Se existe superintendente, e existe professor, e existe pastor, hierarquia, houve um problema na sala, precisa de uma solução? Professor, fala com o superintendente. O superintendente falará com o pastor da igreja. Porque se o irmão professor for direto ao pastor, vai gerar um problema grave com o superintendente. Isso é falta de respeito, falta de educação, outros negócios. Cuidado, cuidado, cuidado. Respeite a hierarquia. Deus gosta, Deus ama, Deus abençoa. O reino de Deus é organizado, não é bagunçado. Então nós precisamos cuidar disso. Mas se o professor fala e não houver solução, toca a tua vida, toca a tua aula, toca a tua sala de aula. Se quem tinha que resolver o problema não resolveu, é problema de quem deveria resolver. Outra coisa, não coloque os crentes contra o superintendente. Você vai dividir o reino de Deus. E não é bom isso. Então nunca coloque obreiro contra obreiro,
superintendente contra pastor. Nós fomos chamados para viver em harmonia. Por isso que nós estamos falando aqui de manhã hoje de desafios. É difícil isso, porque há uma tendência das pessoas criar o próprio nome, fazer o próprio nome, atrair suas plateias, atrair seus eleitores, seus votos. E aí muitos fazem isso colocando contra alguém. Isso não é bom. Vamos lá. O contato com a palavra de Deus reclama um labor teológico, ou seja, um trabalho teológico. Nós veremos aqui 5 passos do labor teológico, das dificuldades que o professor enfrenta. Primeiro, a hermenêutica. Irmãos, professores de escola bíblica dominical, olha o próprio nome da escola, é a escola bíblica. Então, o professor de escola bíblica dominical, ele ensina o quê? A Bíblia. E existem 5 passos desse labor, dessa tarefa, desse trabalho, dessa batalha, dessa peleja. Primeiro, a hermenêutica. A hermenêutica é a ciência da interpretação do texto. A hermenêutica não é uma palavra espiritualizada, tá? A hermenêutica, ela cabe em todas as ciências. Existe a hermenêutica na medicina, hermenêutica na contabilidade, hermenêutica na administração e hermenêutica no direito, assim por diante. Toda ciência do conhecimento humano exige interpretação. E a ciência que estuda a interpretação chama-se hermenêutica. E a Bíblia Sagrada precisa ser interpretada, não inventada. É a matéria mais difícil da teologia, é a hermenêutica. E o professor precisa lutar pela hermenêutica. Buscar informação, buscar o que o texto está querendo dizer. Eu não tenho tempo aqui para falar de hermenêutica, quem sabe um outro dia. Ponto 2. Outro labor, a presença do hermeneuta. O que significa isso? O aluno precisa da companhia de um ensinador. O aluno precisa da companhia de um intérprete. Lembram de Atos capítulo 8, quando Filipe aproximou-se do eunuco e ele estava lendo o texto do livro do profeta Isaías, e ele perguntou para o Filipe: o profeta está falando dele mesmo ou de quem? Aí Filipe aproxima, e Filipe é o hermeneuta. Aí ele começa a explicar para o eunuco, partindo da dúvida dele. Começou pelo texto que ele tinha dúvida e chegou até o Cristo crucificado e ressurreto. Então essa presença do hermeneuta, explicar. E para explicar é necessário ter coragem. E você verá daqui a pouco por quê. 3. Da teologia à profissão de fé. É um desafio. Porque tem muita gente hoje que quer conhecer a Bíblia e conhece a Bíblia, mas não crê nela. Conhece como um livro de história, ou assim por diante, ou um livro de contos. Mas o professor precisa ensinar a teologia e levar o seu ouvinte a crer na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus. 4. Levar o convertido a aceitar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Irmãos, hoje está difícil, tá? Levar uma pessoa a crer, a aceitar a morte e a ressurreição de Cristo. Porque existem umas teologias modernas do movimento neopentecostal que as pessoas têm mais facilidade de aceitar. Riquezas, carros e outras coisas materiais. Mas aceitar a morte e ressurreição de Cristo é um desafio para o professor de escola dominical cumprir. 4. Levar o pecador a desfrutar o júbilo da vida em Cristo. É tarefa do professor de escola dominical. Tem muita gente depressiva, inclusive dentro das igrejas hoje. É um índice alto. Existem muitas pessoas aborrecidas, muitas pessoas tristes, ofendidas, reclamando de tudo e de todos. E o professor de escola dominical precisa batalhar para que o aluno sinta a alegria da salvação, sinta a alegria de congregar, sinta a alegria de servir a Deus, sinta a alegria nas provações, sinta a alegria em meio às lutas, vendo o mover e o agir de Deus. Ter alegria em sofrer pelo nome de Cristo.
desafio para o professor de escola dominical. 5. Ação evangelizadora é um desafio. Por quê? Na ação evangelizadora, o professor precisa transmitir o evangelho. E para simplificar o que é evangelho, a melhor maneira é dizer: o evangelho é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Com isso, nós nunca conheceremos o evangelho por completo. Por que não? Porque o evangelho é o próprio Cristo. E nós nunca conheceremos Cristo por completo. Ele sempre tem surpresas para os seus filhos. Sempre surpreende. Ele sempre faz mais do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós esperamos. Então, entenda o evangelho como sendo o próprio Cristo. Isso te levará a fazer as pessoas a conhecer a Cristo. Prosseguindo. Antes de tratarmos especificamente dos desafios do professor de escola bíblica dominical, vamos verificar aqui duas expressões: desafiar e desafio. Desafiar é propor duelo, é propor um combate. Desafio é o ato de desafiar, é uma luta, uma competição. Aquilo que é difícil ou aquilo que é perigoso. Desafiar é propor um duelo, é propor um debate, é propor um combate. A partir do momento que a direção da escola aqui da igreja propôs esse tema para eu ministrar, eu estou acreditando que vocês estão dispostos a enfrentar o desafio. Desafiar é propor um combate. E há necessidade de enfrentar a partir de hoje. Os atuais alunos da escola bíblica dominical estão expostos a informações rotuladas como palavra de Deus. E isso é capaz de gerar muitos desafios aos genuínos professores. Os desafios são muitos, mas eu trouxe uma lista de 5, porque eu não tenho tanto tempo aqui. 5 desafios nesse combate. São desafios reais, tá? Não são hipóteses, são verdades do tempo presente. Primeiro, falta de afinidade do crente com o Espírito Santo. Misericórdia. Igreja pentecostal. Tem crente com falta de comunhão com o Espírito Santo? Tem, irmãos. O povo tem muita comunhão com tecnologia, sem citar aqui os nomes delas. Mas comunhão com o Espírito Santo, afinidade, não está tanta. Os alunos estão enfrentando dificuldades concernente à afinidade com o Espírito Santo. E por essa razão, eles têm dificuldade de entender a palavra de Deus, de entender a voz de Deus, de discernir as coisas de Deus. E muitos, porque são antigos na fé, porque tem vários cursos, porque é jovem, eles se acham capazes de entender as coisas de Deus. Mas, para entender as coisas de Deus, é necessário ter comunhão com o Espírito Santo. Porque diz Paulo, o homem carnal, ou o homem natural, ele entende as coisas naturais. Aí está a referência de 1 Coríntios 2, versículos 10 e 14. Para entender as coisas do Espírito, é necessário ter comunhão com o Espírito Santo. Irmãos, por falta dessa comunhão, dessa afinidade, tem crentes aceitando coisas que deveria rejeitar. Certa feita passou numa igreja muito tradicional, onde eu congregava, passou por lá um modismo neopentecostal, de umas irmãs, com um certo líquido, não sei se é azeite, o que é, ungindo casas, ungindo móveis. E essas pessoas chegaram em casa de pessoas cristãs da nossa igreja, ofereceu, e teve gente que aceitou porque tinha medo de errar. Eu fico tão triste com isso, até de contar. Essas pessoas
Davi, não é ensino de Salomão, só para resumir aqui para os irmãos. Toda a liturgia doutrinária, toda a prática de culto da igreja, ela precisa estar nas cartas de Paulo. Se estiver fora, tome cuidado. Cuidado. Não doutrine a igreja as práticas que não sejam assuntos que Paulo escreveu. E Paulo diz que a pessoa que quer a unção, ela deve chamar o presbítero. Chamar. O que está dizendo? Unção não é para ficar oferecendo. Faz uma fila aqui. Vamos ungir todo mundo. Eu não entro nessa fila. Eu sou um cidadão brasileiro. Eu tenho liberdade de acreditar nas coisas, liberdade de expressão. Pode todo mundo ir para a fila. Eu não vou. A Bíblia não diz que é para oferecer unção. Paulo diz que é para a pessoa pedir. E o presbítero fará unção. Unção às irmãs. E é para ungir pessoa. Não é para ungir objeto, camisa, celular, foto. Professores, eu gostaria que você tivesse coragem de combater isso. Não aceita esse tipo de coisa aqui em casa. A Bíblia Sagrada também ensina diferente. Isso é um desafio. Comunhão para rejeitar essas coisas. Essas coisas são do movimento neopentecostal. Cuidado, 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 cuidado. As pessoas em medo de pecar, por falta de discernimento, acabam aceitando litros e litros de óleo na casa, no guarda-roupa, no sofá, na foto do parente, na camisa do parente, no diploma do parente para arrumar emprego. Reúne, joga um monte de coisa na mesa. Que coisa, irmãos? Falta de comunhão, de afinidade com o Espírito Santo de Deus. Certa feita, um bandido, traficante pesado, se passou por pastor pregador e pregou numa igreja no domingo à noite. E o povo deu glória a Deus. No outro dia o bandido foi preso. Ninguém na igreja teve comunhão com o Espírito Santo para discernir que no púlpito da igreja estava um bandido. Olha a realidade da falta da afinidade para discernir as armadilhas. E o professor de escola vai fazer o que com isso? Ele vai ensinar os alunos a ter comunhão com o Espírito de Deus, para discernir, diz Paulo, discernimento das coisas. 2. Falta de aplicação do texto bíblico nos seus variados aspectos. Irmãos, existem falsos ensinos hoje? Existem quanto a povos bíblicos, falsos ensinos sobre o povo bíblico. Tem falso ensino sobre o tempo, tem falso ensino sobre o lugar, tem falso ensino sobre todos os sentidos da Bíblia Sagrada. E o professor precisa aplicar a palavra de Deus de maneira correta. Por quê? Tanto é réu, tanto é pecador, tanto estará condenado quem corrompe a sã doutrina, quanto aquele que é omisso. Aqui eu peguei pesado, né? Que o professor de escola dominical, ele pode correr o risco de corromper a doutrina, e ele pode correr o risco de ser omisso, de saber do erro e ficar calado. Não, eu não vou falar disso não. Vai magoar o irmão. Como magoar? Quem te falou que a palavra de Deus magoa pessoas? Quem te falou que a palavra de Deus ofende alguém? Palavra de Deus não ofende ninguém, irmãos. Pode ser que o pregador ofenda, mas a palavra de Deus não ofende. A palavra de Deus não. O propósito dela é curar, é sarar, é corrigir. Se você falar a palavra de Deus, ninguém ficará ofendido. Ninguém. Mas tem que ser palavra de Deus. Palavra de Deus. Irmãos, erro contra o povo bíblico. Tem gente ensinando que a igreja é Israel de Deus. Isso não é doutrina bíblica. Ah, mas tem um versículo que cita. Ele não fala que a igreja é Israel de Deus. Se você fala que a igreja é Israel de Deus, Israel é de quem? Israel do capeta? Ou o povo de Israel é de Deus ou não é? Deus vela pelas profecias com eles. Israel é um povo, irmãos, igreja é outro. Inclusive, igreja é composta de todas as pessoas, seja judeu ou não. Então, são cuidados, tá? São cuidados. Aquela citação de Israel
soberania aí. Se você fala que a igreja é de Deus, você vai dizer que Israel não é. Cuidado, tá? Israel é de Deus e é igual a menininha no olho dele, tá? Mexeu com Israel, o negócio pega. Porque Deus vela pela sua palavra, pela palavra que prometeu para Abraão. Então são cuidados. Quanto a tempo, meu Deus, quanto ensino falso sobre o tempo. Quanta gente já marcou arrebatamento da igreja, tanta gente já marcou. Quanto crente tinha medo do ano 2000? Até teve uma cantora assembleana que gravou uma música sobre o ano 2000, lembra? O nome da cantora é Madalina, é uma figura pública. Eu não preciso ter medo de falar aqui aquilo que é público. Eu devo evitar de falar o que é sigiloso. Mas é uma cantora pública, ela gravou uma música falando sobre o ano 2000. E ali tinha um teor ali de um medinho ali naquela música. 2000 já passou, estamos no 18. Então são cuidados sobre o tempo, sobre o lugar. Falso ensino sobre o lugar. Tem gente achando que existe poder no lugar. Tal lugar tem poder, tal lugar não tem poder. Irmãos, em João capítulo 4, a samaritana perguntou para Jesus: nosso povo fala que o lugar certo para adorar é no Gerizim. Vocês, judeus, falam que é em Jerusalém. Está gerando dúvida em nós. Sabe o que Jesus disse para ela? Nenhum dos dois lugares é o lugar certo. Meu Pai procura quem adora em espírito e em verdade. O que os irmãos devem tomar cuidado é para ter reverência, ensinar a reverência quanto aos lugares que são consagrados para culto. Vocês estão me entendendo, irmãos? Esse lugar aqui é um lugar consagrado para culto. Aqui precisa ter respeito e reverência. Mas esse lugar não deve ser adorado. Esse lugar aqui não é místico. Não adianta você vir aqui andar aqui que vai acontecer coisas não. Colocar poder no lugar. Os judeus pensavam que o poder, a proteção estava no templo. Por isso que eles não aceitaram as profecias de Jeremias. O que eles pensavam? O templo de Deus está aqui. Podemos fazer o que quiser. E Deus não vai nos castigar. Olha o erro. Levaram eles para o cativeiro e está destruindo o templo. Cuidado com a falsa aplicação do ensino sobre o lugar. Quanto ao sentido dos textos, irmãos, misericórdia. Tem gente que não sabe fazer a diferença. O que é texto histórico da Bíblia, o que é texto profético que já cumpriu e aí ele se tornou histórico, o que é profecia que ainda não cumpriu, o que é profecia para Israel, o que é profecia para a igreja, o que é livro poético. E o pessoal faz uma mistura. Pega um versículo aqui do Salmo, de Provérbio, ó, e doutrina o povo. E vai acontecer. Não vai acontecer, você está mentindo. O que vai acontecer é o que é doutrinário. O que é doutrinário vai acontecer. O que é poético, não. A poesia é um sentimento livre do autor. É uma maneira de ele expressar o seu sentimento. E por falta de não entender o que é poesia, tem muito ensinamento errado nas igrejas por causa das músicas. Porque o povo canta e acha que está na Bíblia. E quando o compositor fala está na Bíblia, você pode conferir. Quem é do século passado, eu nasci no século passado, vai me entender. Lembra de uma música que diziam assim, no Xandinho, uma música que diziam: só 50% vai morar no porvir. Está escrito na Bíblia e você pode conferir. Na Bíblia de quem está escrito? Sabe que o compositor pegou um lápis e escreveu na Bíblia dele? Interpretação errada da parábola das 10 virgens. Parábola é sentido figurado. 5 prudentes, 5 loucas. E aí fala que aquelas 10 virgens é a igreja. Quem te falou? Você viu se na parábola das 10 virgens tem pelo menos uma noiva lá? Não tem noiva nenhuma naquela parábola. Olha que coisa de doido. Se chamar as 10 virgens de igreja, poligamia é permitido? É permitido casar com 10? 10 mulheres? Olha o negócio como é que vai em todo mundo. Se chamar as 10 virgens de noiva, então quer dizer que é 10 mulheres. Eu só casei com uma, falta 9. É parábola.
Se você encontrar, me mostra. Tem um noivo lá e tem um cortejo. Mas ela não fala de não, é parada, é sentido figurado. Aí a pessoa fala, está escrito, pode conferir. A parábola fala de vigilância apenas. Não fala de arrebatamento, não fala de casamento, não fala de noiva de Cristo. Vigilância, ó, atento. Vasilha e azeite na reserva, acesa para superar. Então são cuidados, são cuidados. E o compositor diz, está escrito e você pode conferir. Aí a pessoa acreditava, irmãos. Eu me lembro na adolescência que tinha irmãos que faziam contabilidade, tá? Será que o irmão vai? Será que ele está dando 50 que vai? Não que fica. Olha que tribulação, irmãos. Que negócio tribuloso. Então são coisas que devem tomar cuidado. Mas aí nós podemos lembrar de outras coisas também. Tem uma música que diz, Deus vai fazer o que você quer para você ficar feliz. Não é bíblico isso. O que é bíblico é, tudo que Deus faz, Ele faz para o nome dEle ser glorificado. Se Deus não for glorificado naquilo que você quer, irmãos, Deus não vai fazer o que você quer. Deus vai fazer aquilo que você quer que vá glorificar Ele. Se não for glorificar, Ele não faz. Tá? Então são esses cuidados. E existem coisas assim tão comuns, tão simples de ser percebida que o povo canta. Você pode abrir a Bíblia em Atos 13, versículo 9? Só para a gente... Eu sei que vocês conhecem isso, mas é só para confirmar o que eu vou dizer. Só para confirmar aqui. Está escrito aí. Vocês podem ler em voz alta? Se alguém quer ouvir, quer ler, ou só quer ler do outro, fica à vontade. O texto diz, todavia Saulo, que também se chama... Você já viu uma música que diz? Que era Saulo e transformou em Paulo? E tem gente que ensina. Era Saulo antes de ser crente. Depois ficou crente, mudou o nome dele para Paulo. Isso é bíblico, irmãos? O que o texto bíblico diz? Saulo, que também se chama... Ele mudou de nome? Nunca. Ele tinha o mesmo nome. Porque Saulo é de uma linguagem, de um idioma, tem a ver com hebraico, e Paulo tem a ver com latim. Por quê? Porque Paulo nasceu em Israel. Paulo nasceu na Cilícia. Mas por que ele é judeu se nasceu em Israel? Porque judeu não é quem nasce em Israel. Judeu é quem é filho de judeu. Não importa onde nascer. Se nascer num forno, vai ser judeu. Não vai ser pão, vai ser judeu. Não importa onde nasce, estou falando sério. Judeu é quem é descendente. Agora, quem nasce em Israel é israelita. Israelense, desculpa. Judeu, israelita é descendência. Então Paulo não nasceu em Israel. Ele nasceu na Cilícia, em Tarso, onde hoje é a Turquia. Mas ele era filho de judeu, da tribo de Benjamim, da tribo de Saul. Por isso o nome dele é Saul. Mas como ele nasceu debaixo de um governo romano, que usava a língua latina, o nome é Paulo. E o nome de Pedro, que tem 4 nomes na Bíblia, ninguém fala que mudou o nome dele. Pedro, Cefas, Simão e Simão Barjonas. E ninguém fala que mudou o nome. Então são coisas assim simples e bobas. Está ali o versículo. Todavia Saulo, que também se chama Paulo. Nunca mudou o nome, mas o povo canta. Tem até uma música do hinário cristão. Mas transformado foi em Paulo. Aí incentiva as pessoas a quererem mudar de nome. Irmãos, viva com o nome que teu pai te registrou e fica quieto. É melhor. Se for vergonhoso, contrata um advogado e muda. Mas se o nome não for vergonhoso, então são cuidados que a gente tem que ter. Falta de aplicação dos textos certos, quanto a nome, quanto a lugar e assim por diante. Terceiro, conhecimento desordenado é um desafio para o professor. Igreja, todas as religiões, por favor, todas as religiões, elas praticam muita tradição. O que é tradição? É aquilo que as pessoas fazem porque veem as outras fazer. Estão me entendendo? A pessoa vê o outro fazer e vai repetir. Isso é tradição. As pessoas não procuram saber se está certo, se está errado, se convém
rapaz recém-casado, ele comprava um peixe para assar e a esposa cortava a cauda do peixe para assar. E ele, o observador, perguntou para a esposa: por que você corta essa parte do peixe para assar? A esposa prontamente respondeu: eu corto porque a mamãe cortava. Isso é tradição. Aí a sogra vivia, ele perguntou para a sogra disse: eu corto porque minha mãe cortava. Aí a vozinha, ainda vivia. E ele chegou na vovó e perguntou: vozinha, por que a senhora cortava essa parte desse peixe para assar? Ela disse: meu filho, no meu tempo, as dificuldades eram tantas, as crises eram tantas, e a vasilha que a vovó tinha para assar o peixe não cabia. Aí a vovó tinha que cortar a cauda, o rabo do peixe para caber. Não é engraçado um negócio desse? Mas acontece nas igrejas. As pessoas fazem tanta coisa sem sentido, porque vê o outro fazer. Faz. O dia que a pessoa estudar aquilo, ela fica com vergonha de si mesma. E é complicado hoje, que o povo filma tudo. Está até filmando aqui, ó. Filma tudo. Como é que apaga isso? Como é que apaga? Joga no negócio aí, zap, não tem? Reproduz. Como é que apaga? A pessoa fica com vergonha depois que descobre que errou. Porque fez sem procurar saber. Irmãos, isso não vale para o professor. O professor tem que saber o que está fazendo. O professor não pode ser um repetidor de historinhas. O professor precisa investigar. Lembra do começo da minha fala? Conhecimento exige investigação. Não fica repetindo o que você escuta. E tem umas frases bonitas que o povo gosta de falar. E cada frase perigosa, frase que não é de Deus, irmãos, não é da Bíblia, é do demônio. E o povo repete, escreve, o povo lê, gosta. E o professor vem para a escola para enfeitar a aula e fala aquele negócio. Não procurou saber a origem daquilo. Então, tradição é aquilo que as pessoas escutam e vão repetindo. E o conhecimento bíblico do povo hoje é desordenado. Uma das causas é isso. Uma das causas é a tradição. Ela é um perigo. É um perigo. Eu vou citar para os irmãos um exemplo, e já aproveitando aqui que já foi falado sobre o ensino para criança. Eu não estou mais acompanhando o ensino infantil, porque faz tempo que eu fui criança, só no século passado que eu fui criança. E eu recebi muito ensino errado quando era criança. Muito. E uma das grandes causas de não ter adolescentes e jovens na igreja, como disse a professora anterior, a Cristina. É Cristina ou Cristiana? Cristina, né? Cristiana, corrigindo, o nome da professora que falou antes de mim é Cristiana. O falso ensino, ou a falta dele para a criança, gera falta de jovem na igreja. E muitos professores infantis, ao invés de usar uma pedagogia para ensinar a Bíblia de verdade, altera o ensino para atrair a criança. O indivíduo cresce naquela expectativa que não vai acontecer. E aí é o prejuízo. Então, professores infantis, não altere a palavra de Deus para ensinar para a criança. Utilize métodos modernos, utilize métodos próprios, mas não mude a verdade da palavra de Deus. Porque isso pode gerar uma criança com uma expectativa diferente. Vou citar para vocês só 2 exemplos. Na minha infância, eu fui ensinado a ter medo de Deus. Deus está vendo, vai te matar, vai te castigar, vai quebrar a tua cabeça, vai arrancar a tua mão. Eu não vou pedir para os irmãos confirmar isso, mas quem é da minha idade sabe que foi ensinado isso. E aí? A criança crescia com medo e com raiva de Deus. E aí você lê na Bíblia, Jesus protegendo as crianças, deixa as criancinhas vir. Olha, o tratamento era diferente. Deixa a criancinha vir, o reino de Deus é delas, deixa as criancinhas aqui. E os professores lá da minha época, falando mal de Deus para as crianças.
falando mal de Deus para as crianças. Tinha que falar bem de Deus. Ó, seu pai até pode ser chato, mas Deus, ó, legal. Deus é gente boa, tá? Deus te perdoa, Deus cuida, Deus prepara a comida, a roupa lavada, a cama. Tudo que você recebe de bom é Deus que faz para você através do seu pai e da sua mãe. Olha que bonito. Ensina. E não tenta encurtar histórias para as crianças. Na minha época ensinava que uma criancinha matou o gigantão Golias. Aí depois que eu cresci, que eu fui estudar teologia, eu vi que não é verdade isso. Não foi o menino que matou o gigante Golias. O menino Davi, ele era menino quando foi ungido rei. Mas quando ele foi enfrentar o gigante, ele já era adulto. Adulto. Ele recebeu a unção e tocou a vida dele normal. Foi cuidar das ovelhas. Um dia depois dele adulto, ele foi lá na guerra. Já adulto. Vestiu a roupa do Saul, que já era grandão. Saul também era grande, ele vestiu. A roupa serviu. Ele só não estava acostumado. E aí ele rejeitou, mas serviu. E aí ele enfrenta. Ele ouve as propostas. Quem matar o gigante vai casar com a filha do rei. Vão casar com ela. Já era adulto. E ele enfrenta o gigante. Recebe apoio do povo. E muitos anos depois que ele matou o gigante. Muitos anos depois que ele matou o gigante. Ele se tornou rei de Israel. Mas sabe o que ensinaram para mim? Que as promessas de Deus, ó, é rapidão. Ungiu o menininho matou o gigantão e virou rei. É rápido, ligeirinho o negócio. E aí eu comecei a ver que as promessas de Deus no meu vida estavam demorando. Mais que a do Davi. E não era, irmãos. É que me ensinaram errado. Me deram a ideia de que Davi foi ungido num dia, no outro dia ele matou o gigante, no outro dia ele era rei. E isso, quando se passa para os crentes, o crente recebe uma promessa, e a promessa tem o seu tempo de Deus para cumprir. O que o crente diz? Foi Deus que falou? Não está acontecendo. E ele se desvia. Então o professor precisa tomar cuidado ao ensinar. Cuidado com o conhecimento desordenado. Você conhece a história de Davi. Você conhece que ele enfrentou o gigante. Você conhece que ele virou o rei de Israel, se tornou rei. Mas é desorganizado o conhecimento, tem que organizar ele. Um adolescente ungido, um adulto que venceu o gigante, um adulto depois de muitos anos que se tornou rei, e assim por diante. Então organiza o conhecimento. As pessoas conhecem muito de Bíblia Sagrada, mas é desorganizado. Conhece a salvação, conhece o arrebatamento, conhece de perdão dos pecados, mas o conhecimento é muito assim, espalhado. Hoje está acontecendo isso. E os professores de escola dominical precisam, nesse desafio, nesses 5 que eu proponho, você precisa organizar o conhecimento. E se o seu é fruto de tradição, você, professor, precisará organizar o seu conhecimento primeiro. E aí depois você vai organizar o conhecimento dos seus alunos. Vamos lá. Nós precisamos tomar cuidado com alguns fatores. Existe, atenção aqui comigo, no conhecimento desorganizado, existe contradição do que nós ensinamos e do que praticamos em liturgias dos cultos. Isso gera um choque para o aluno. Eu vou citar aqui para os irmãos um exemplo aqui. Se der coragem, eu cito mais. Nós cremos em um único Deus ou em vários? Em um único. E por que na prática nós transmitimos para toda a plateia, todos os nossos cultos, que nós somos politeístas? Como assim? Fazemos na prática. Se você quer que Deus é único, qual a expressão que você deve usar nas suas falas? Deus vai fazer. Deus vai, Deus fez, Deus direto. Mas o que é que nós, deixa eu fora que eu não pratico isso. Mas vamos lá, o que é que muitos fazem? O nosso Deus, o seu Deus. Quando você fala o nosso, o que você está dizendo? Tem outro de outras pessoas. O nosso, o seu. Nós cremos em um Deus que. Quando você fala que cremos em um Deus que,
você está dizendo que tem outro Deus que não. Estão me entendendo? Então, na prática, é politeísta. Mas se você de fato é monoteísta, crê no único Deus, você vai parar de falar o nosso, o meu, o seu, nós cremos em um, o nosso Deus pode, esse Deus pode. Quando você fala esse Deus, a ideia é de que existe outro. Esse é o contrário de aquele. Linguagem. E aí o ouvinte lá fica ouvindo, tem outro. O dele é assim e o meu. Cuidado. Vamos organizar o conhecimento, irmãos. Outra coisa, nós somos arminianos. Nós cremos que a salvação é pela fé, mas as pessoas precisam de buscar a fé, a salvação. Buscar, se dedicar, se entregar. A salvação é algo precioso que pode ser perdido. A pessoa pode ser salva hoje ou não ser salva amanhã por descuido. Mas, livre-arbítrio, Deus deixa a pessoa, vem-se, me segue. Deus não vai atrás das pessoas pela Bíblia, Deus vai na frente. Grave isso aí. Deus não anda atrás de você te tocando uma varinha. Vai, não, ele vai na frente. Quem quiser, segue-me. Isso é Armínio. Quem quiser vir após mim, siga-me. Doutrina de Armínio, nosso sistema doutrinário. Você segue Jesus se você quiser. Você aceita Jesus se você quiser. Você crê na palavra de Deus se você quiser. Mas existe uma doutrina de Calvino do século XVI que diz o contrário, que fala da predestinação. Existem pessoas que já estão com um X na testa, sei lá onde é o X ou se é o Y, tem lá um sinal. Pessoas que já estão cadastradas para ser salvas. E essas pessoas não perdem a salvação por nada, dizia o Calvino. A pessoa pode fazer o que quiser, mas ela vai ser salva, mesmo sem querer. E muitas vezes, isso é praticado na nossa igreja. Sabe, gente? Você não queria vir aqui hoje, mas foi Deus que te trouxe. Isso é calvinismo. Não adianta você fugir, Deus vai te pegar. Calvinismo. Se você não aceitar, Deus vai te matar lá na esquina, sei lá onde. Se você não se render para Deus, você vai perder seus patrimônios, você vai ficar pobre. Calvinismo. Deus castigando para forçar uma pessoa. Olha o Deus mau que as crianças estão ensinando, Deus vai passar. Se você não aceitar, Deus vai te pegar. Vai te dar uma peia, como diz o nordestino. Então é confronto, é divergência. O conhecimento é desorganizado. Então é necessário organizar. Por mim, irmãos, eu não gostaria de falar esse tema aqui hoje. Os irmãos gostam tanto de mim aqui. Tomara que eu continue gostando a partir de hoje. Mas foi a irmã lá que me deu esse tema, tá? E eu preciso falar dele, eu não posso fugir. É desafio. Organizar. É enfrentar. É combate. E se você organizar a tua vida, já é um grande passo. Começa a eliminar esses erros. Porque a tradição te fez fazer isso. E quem age por tradição, age por hábito. E quem age por hábito, age sem pensar. As pessoas fazem por hábito aquilo que não pensa. O hábito faz a pessoa não pensar. Então vamos tomar cuidado com isso. Saber de que lado doutrinário nós somos. Para ensinar o povo. E o pastor Zé aqui fez lembrança da musiquinha da escola dominical. Essa é a nossa escola, uma escola sem igual. Não canta isso mais não, tá, irmãos? É um pedido meu só. Se o pastor deixar, vocês cantam, que ele que manda aqui, eu não mando. Eu não tenho ordem nenhuma aqui, é só uma opinião. Sabe por quê? O compositor de música, ele tem um negocinho chamado licença poética. E o compositor escreve cada coisa sem sentido, porque a ideia dele é poética. É uma ideia maluca mesmo. Tem um que os irmãos cantam aqui na igreja, é o seguinte: algemado com peso. Já cantaram? O povo gosta. Se algema com peso ou com algema? Mas o povo canta. Algemado por peso, o povo até chora. Tem gente algemado com peso? Tem como algemar com algema, o próprio verbo. Mas o compositor escreveu algemado por peso. É meio louco, mas é poético. Você tem que inventar um jeito de entender isso. E o povo canta e gosta. Porque o poeta quer essa liberdade. E não altera a questão doutrinária. Estão me entendendo? A licença poética, ela não pode estragar a doutrina. Estão me entendendo? A licença poética é naquilo que é livre.
o Senhor está roubando. É bíblico isso? Quem trabalha domingo está roubando? Tem que trabalhar todo dia, Jesus disse. Meu pai trabalha, eu trabalho até agora, trabalha todo dia. Nós temos que trabalhar todo dia. Eu estou aqui trabalhando hoje. Vocês estão aqui trabalhando. Vocês estão aqui trabalhando no reino de Deus. Tem que investir. O normal é trabalhar 6 dias por semana e descansar um. Não importa. Quem trabalha domingo, descansa outro dia. O povo da saúde está trabalhando hoje. Da energia elétrica que eu estou usando, tem gente trabalhando nesse momento. A água que está lá na tua casa, na minha casa, tem alguém lá cuidando das bombas. Se você for bater carro hoje, se você for almoçar no restaurante, as pessoas trabalham domingo e descansam outro dia da semana. Não é pecado trabalhar num dia só. Agora ficar sem trabalhar, pela Bíblia, é pecado. A diferença. Então cuidado com a questão doutrinária. Falar que quem trabalha domingo está roubando é um duplo pecado. Porque trabalhar no domingo não é pecado e roubar Deus é impossível roubar Deus. Sabe por que roubar Deus é impossível? Roubar é diferente de furtar. E a melhor maneira de ensinar a diferença entre roubo e furto é o seguinte: furto exige só uma agressão, roubo exige 2. Pronto. Quem furta agride só o objeto, o dono nem vê. Agora, para roubar, tem 2 lesões: tem que pegar o objeto e tem que bater no dono, dar um tiro nele, dar um murro nele. Alguém consegue bater em Deus e tomar as coisas na mão de Deus? Então como é que rouba Deus? Aquela linguagem do Malaquias lá também, roubar Deus também é figurada, tá? Não é doutrinária. Doutrinária é aquilo que é literal, que é real. Roubar Deus é impossível. Impossível. Ninguém toma nada que está na mão de Deus. Inclusive, se você estiver na mão de Deus, se o seu ministério estiver na mão de Deus, ninguém rouba. Porque para te roubar de Deus, você tem que bater nele. Amém. 2 agressões. Uma no objeto e uma em quem está cuidando. Então roubar Deus é impossível. Eu sei que a ideia do compositor da musiquinha da escola dominical não é ideia doutrinária. A ideia dele é incentivar os irmãos a participar da escola, correto? A ideia é essa. Mas hoje, como o povo fica procurando picuinha, se evitar de contar é melhor. Ou então muda a letra, dá uma ajeitada lá, altera, né? Nem conhece isso. Nem conhece a história dessa história. É só nós do século passado conhecemos. Então são coisas que existiram, tá? Só que hoje existem uns venenos piores, tá? Do que esse aí. Esse aí é possível explicar. Então, irmãos, vamos organizar o conhecimento. Organizar ele, ajustar. 4. Conhecimento especulativo. Depois alguém me avisa o horário aqui, porque para eu não prejudicar o trabalho. 4. Conhecimento especulativo. O que é um conhecimento especulativo? É a pessoa querer saber só para saber, ou só para complicar. Ele não quer saber para servir a Deus, para amar a Deus, para produzir o reino de Deus. Ele quer saber isso não. Ele só quer azedar coisa que não pode fazer. E tem gente, irmãos, que misericórdia. O conhecimento especulativo hoje, ele é maior na área escatológica, na área do futuro. Tem tanta gente querendo adivinhar o futuro. E tem muitos irmãos na igreja fissurados por isso. E assiste no YouTube. E tal, e fica tentando. E os Estados Unidos é isso, e a China é aquilo. Irmãos, para com isso, irmãos. Você sabia que nós vamos entender tudo de escatologia? Eu vou entender tudo de escatologia no futuro? Vou. Quando eu morrer, eu vou entender de morte. Quando houver arrebatamento, eu vou entender de arrebatamento. Quando eu já estiver arrebatado, eu vou assistir a tribulação. Por cima, eu vou ver tudo. Vou passar por cima do milênio. Vou ver esse negócio tudo, irmãos. Vamos entender tudo esse negócio. É só ficar pronto para a salvação. Salvação segura, protegida. Você vai entender tudo de escatologia. É só se dedicar para ser arrebatado, ser salvo. Você vai entender tudo. Agora, não precisa ficar tentando adivinhar, não. Ah, quem vai ser 7 chifres? Quem vai ser não sei quantas cabeças? Esse animal aí, lá os quartos. Preocupa com isso não. Se for fazer um curso, sim. Se for estudar escatologia, sim. Obrigado. Mas se for
sono, ficando com medo das coisas. Para com isso. Não compensa ficar especulando, ficar tentando essas loucuras. Não faça isso. Sinta alegria em servir a Deus. Estude a Bíblia para ser salvo, para esperar a vinda de Jesus. Existe uma diferença entre amar a vinda de Jesus, ou a vinda de Cristo, e ficar especulando sobre a vida dele. Tem diferença sobre isso. Tem muita gente especulando sobre a vinda de Cristo, sabe para quê? Para se preparar na véspera. Verdade. Tem tanta gente querendo saber se vai ter salvação na grande tribulação, verificar, para não ser arrebatado. Tem gente querendo saber disso. Não estou aqui criando coisas não. Já me deparei com pessoas assim, querendo aprontar muito, para ter muito perdão. Eu já recebi esse tipo de proposta quando eu era jovem. Uma moça que, entre tantas que se apaixonaram por mim, só para despertar o sono, ela não servia a Deus e queria se envolver comigo. E eu justifiquei minhas razões. Ela disse, mas se você não pecar, não vai ter nada para Deus perdoar. Irmãos, que tribulação é essa, irmãos? Que situação difícil é essa? Mas desde solteiro, eu já sou obreiro na casa de Deus. Isso quer dizer muita coisa não, tá, irmãos? Com certeza de salvação não muda nada. Mas só para explicar para os irmãos o compromisso. Já disse para vocês que desde 16 anos eu ministrava escola. Aos 20 fui ordenado a diácono. Aos 22 fui ordenado a presbitério. E aos 30 a evangelista. E sou evangelista até hoje. E pelo que Deus me falou, eu vou ser evangelista a minha vida toda. Pelo que Deus me falou, eu não tenho chamada pastoral. Minha chamada é para a palavra, é para o ensino. E estou feliz demais com isso. Gosto do que Deus quer. Então o que acontece? Eu não tenho vontade de não ser pastor. De coração, só se tiver a partir de amanhã, até hoje não tenho. Então o que acontece? É o compromisso. Compromisso. Eu já tinha compromisso com a palavra de Deus. Eu tinha compromisso com a casa de Deus. Como é que eu iria aceitar essas propostas? Como? Eu deveria fazer o quê? O que fiz? Rejeitar. Rejeitar. E aí depois Deus preparou uma serva dele para te casar. E já estamos dentro de 21 anos de casado. Então assim que funciona. As especulações, muitas pessoas fazem para tentar salvar algum projeto. Tem gente especulando na Bíblia alguma proteção do erro. Tem. Para tudo. Para tudo. Para todo tipo de erro, você pensar, tem pessoas especulando, tentando encontrar algum versículo. Nem que seja um pedacinho do versículo entre vírgula. Ele quer encontrar ali um pedacinho. Isso quem faz muito, não é com propósito de especular, mas são os comediantes. Eles pegam pedacinhos dos textos para criar piadas. Não é esse o caso do professor de escola dominical. O professor de escola dominical, para ele falar que algo é doutrinário, precisa ter no mínimo 3 referências completas do assunto. E precisa conter no Novo Testamento para justificar uma doutrina. Não pode ser assim, só um pedacinho do texto. Você está com os irmãos um exemplo. Tem muita gente que diz na igreja que as pessoas precisam morrer uma vez. Todos vocês já ouviram isso, talvez eu já falaram. Está ordenado, irmãos, o homem tem que morrer uma vez. Isso não é doutrinário. Isso bagunça o conhecimento, isso entra em contradição. Sabe por quê? O Enoque morreu. O profeta Elias morreu. E o Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, morreram quantas vezes? 2. Tá. Vocês creem no arrebatamento da igreja? E quem for arrebatado vai morrer quando? Vai morrer nunca. Então, se nós cremos no arrebatamento é para os vivos. Então, não é obrigado ninguém morrer uma vez. Não é obrigado, não é doutrinário. Só existe um pedacinho, um texto, um finalzinho de versículo de Hebreus falando sobre isso. Então, não é doutrinário. Porque nós cremos no arrebatamento. O arrebatamento é para o vivo, diz Paulo. Quem estiver vivo no arrebatamento com a salvação garantida, será arrebatado e nunca morrerá nenhuma vez. Então, cuidado, irmãos, cuidado. Tem gente que quer morrer por causa disso.
Cuidado com a especulação. E outra coisa aqui, sempre que tem movimento, sempre que tem um tumulto mundial, as pessoas especulam, né? Tentando adivinhar. Já falaram que fulano de tal seria o anticristo. Irmãos, o que tem de gente na lista para ser anticristo que deu errado? Tem um presidiário de Curitiba que já esteve na lista para ser, que hoje é preso em Curitiba, já esteve na lista para ser anticristo. O chefe lá da França está na lista para ser, está na lista. O Trump está na lista. Cada coisa, irmãos, que não tem sentido nenhum bíblico, e as pessoas especulando. Os caminhoneiros fizeram greve, já pensaram que ia ser a terceira guerra mundial. No comecinho da greve, teve até gente que colocou: somos tantos caminhoneiros. É muito besta, né? Na hora que acabou o gás, não era caminhoneiro mais não. Na hora que acabou a comida, não queria mais ser caminhoneiro. Mas o povo não pensa. E já ficaram desesperados, e gente desesperada, e já é espiritualizando uma greve. Eu tenho uma preocupação. Eu tenho. Se aquela pequena greve de maio já deixou tanta crente em desespero, tanto crente em desespero, professor de escola dominical, ensine seus alunos que a igreja sofrerá dificuldades de verdade. E no momento da dificuldade verdadeira, não é greve não, de caminhoneiro não, tá? Eu fui criado na roça, então, um caminhão sem caminhão eu vivo. Entendeu? Fui criado no mato, sem tecnologia, sem nada industrial. A gente se vira. Agora, uma grevezinha deixou o crente desesperado. Já procurando na Bíblia algum versículo, para ver se tinha greve dos caminhoneiros no fim dos tempos. Vocês riram? Vocês não riem disso? As pessoas estão procurando um texto para enquadrar e mandar mensagem. Cuidado. Eu creio que a igreja enfrentará dificuldade no futuro, mas não na grande tribulação, tá? Porque eu creio no arrebatamento antes da grande tribulação. Estão me entendendo? Dificuldade sim. E o crente, meu aluno, teu aluno, precisa estar preparado para enfrentar essa hora. Quinto, para eu encerrar: ação deletéria e vergonhosa de falsos ensinadores. Você pode abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículos 3, 7 e 8. E vamos comentar o quinto ponto, o quinto desafio, e eu precisarei encerrar. Eu gostaria que todos abrissem a Bíblia para verificar o texto, a pontuação do texto. Quem não puder, acompanha aqui no telão. Diz assim o texto: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé; se a ministério, seja em ensinar, em ministrar, se a ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, façam com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que exercita misericórdia, com alegria. Eu quero que os irmãos prestem atenção no versículo 7. Eu preciso usar aqui o 7, mas quando eu vou ler a Bíblia aqui no versículo 7, eu não posso ler só o 7. Sabe por quê? O 7 é um pedaço de texto, ele não é texto completo. Volta no 6 lá. Olha lá, o 6 começa com letra maiúscula, que é começo de frase, e termina com ponto e vírgula. O 7 é um intervalo de texto. Vai para o 8. Só no 8 que o raciocínio termina. Estão me entendendo? Está acontecendo muito disso nas igrejas. Professores pegando um pedacinho de texto e falar: vamos meditar no texto que eu li. Que texto que ele leu? Que texto que ele leu? Leu texto nenhum. Leu um pedaço de uma frase e manda bala, que causa estrago. Então, para você falar do 7, você tem que ler o 6, o 7 e o 8, porque é um texto só.
Porque a Bíblia ela foi escrita no original diretão, no século XVI que foi dividido isso aí, agora recente. E quem dividiu a Bíblia em versículos acabou cometendo esses erros. O versículo 6, 7 e 8 deveria ser um só, que é um raciocínio único. A Bíblia foi dividida em capítulos no século XIII, agora, século XIII. Mas antes não, era um texto corrido. Então são esses cuidados. Eu estou chamando a atenção dos irmãos ali para esse texto para falar aqui no 5. Existe uma ação vergonhosa de falsos ensinadores hoje. E o povo gosta, tá? Do falso ensino. O povo gosta do engano. O povo gosta da mentira. O povo gosta de fake news. Publica, espalha, reenvia. E gosta. É uma tribulação. Se alguém contar uma verdade sobre mim, a pessoa escuta e fica calada. Mas se ouvir uma mentira sobre mim, as pessoas divulgam. E sobre você também, tá? É normal. Então são situações difíceis que o professor de escola precisa batalhar. Os falsos ensinadores, eles fazem confusão em todas as doutrinas da Bíblia, em todas. Na doutrina de Deus, na doutrina de Jesus, na doutrina do Espírito Santo, na doutrina dos anjos, na doutrina da igreja, doutrina da salvação, doutrina do futuro. Faz bagunça tudo. Inventam, fala que teve revelação, fala que ele entendeu, aprendeu com fulano de tal, e agora é essa vez que vai acontecer isso, vai acontecer tal coisa na sua vida, e as coisas não acontecem. Agora, os falsos ensinadores têm livre acesso no nosso meio, tanto pelo YouTube, pelas redes sociais, pela internet, e vocês sabem do pior, é que tem pastores nossos que convidam, pagam a viagem, hospedagem e cachê para falso ensinador ensinar a gente. O indivíduo é de outro ministério, ele não é pentecostal e vem pregar para pentecostal. Vai dar certo isso? Ele acredita que o arrebatamento é lá na grande tribulação em diante. Aí vem pregar para nós que cremos que o arrebatamento será antes. O indivíduo não crê na eternidade, não crê no arrebatamento, e vem pregar aqui para nós. Isso dá errado, irmãos. Isso não funciona. Isso gera prejuízo para os professores. Porque daí os professores de escola dominical depois têm que corrigir esse negócio. Precisa corrigir lá na sala de aula. Precisa instruir. Ah, mas o fulano é famoso, e daí? E daí, se ele é famoso? Só porque ele é famoso ele está certo? Só porque ele é famoso ele é de Deus? Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Geralmente os ensinadores não ficam famosos. Geralmente os ensinadores não ficam famosos. Geralmente não ficam. Prova disso é eu e você. Vocês não são capazes de, em poucos minutos, listar o nome e as qualidades de todos os professores que passaram pela sua vida. Porque professor, fica o trabalho dele, fica a obra. Às vezes não fica o emprego, fica a obra. E muitos não querem ensinar, porque não gera ibope, não gera fama, não vai para a calçada disso, daquilo. Então o falso ensinador, dois problemas: ele tem livre acesso, e o pior, ninguém viu falso ensinador disciplinado, ou já viu? Vamos disciplinar o irmão porque ele ensinou um negócio errado na igreja. Vamos disciplinar lá na convenção tal, o pastor, o pregador fulano veio aqui e ensinou uma heresia, a convenção vai disciplinar ele. Eu não tenho conhecimento disso, tá, irmãos? Não estou dizendo que não existe. Eu não tenho conhecimento disso. Muito triste. Sobra para quem? O professor de escola dominical tem o desafio de corrigir essas coisas que desagradam o reino de Deus.
fracas de relacionamento, ofendem com pouca coisa, e o professor de escola dominical precisa tomar muito cuidado quando for combater os falsos ensinos. Eu descobri, irmãos, ao longo da minha experiência teológica, que a igreja, ela sempre combateu o uso das imagens, mas ela não combateu o uso de ídolo. Olha o erro. Mas qual a diferença de ídolo e de imagem? Imagem é a representação do ídolo. Então só existe imagem se houver ídolo. Mas é possível existir ídolo sem ter imagem. E quando o professor de escola dominical ele trabalha esses desafios aqui, ó, vai organizar o ensino, organizar os textos, combater os falsos ensinadores, combater a especulação teológica. Algum aluno seu tem algum ídolo. Eu não vou dizer o nome de ninguém, que não preciso dizer. Mas lá na sua sala deve ter algum irmão que tem um pastor fulano, é ídolo dele. Ele não tem imagem, a igreja proíbe a imagem. Como a igreja não proíbe o ídolo, ele tem um ídolo. E aí, se você falar algo contra, ele vai ficar nervoso. Mas foi fulano que falou. Foi o fulano meu ídolo. Ele pode não usar a expressão meu ídolo, mas ele tem como ídolo. Qualquer coisa que aquele indivíduo falar, ele acredita. Cuidado, cuidado. Por isso que o irmão professor precisa se tornar referência, modelo para o teu aluno. Irmãos, obrigado pelo convite, obrigado pela atenção de vocês, de todo o coração. Se alguma coisa que eu falei ofendeu vocês, eu peço perdão, tá? É uma matéria muito difícil para eu falar, tá? Falar sobre esses desafios. Tudo isso aqui que eu falei são fatos reais, são coisas do momento que sobrou para você, professor, dá um jeito, tá? Você foi chamado para isso, Deus te chamou para isso, tá? Como diz o poeta Samuel Mariano, né? Não gostou, reclama com ele. Faça isso não, tá, irmãos? Não reclama, tá? Não faça. Não reclama com Deus nunca. Agradece. Deus, tanta gente na igreja, e o Senhor me chamou para ser professor. Que alegria, Deus, que honra. O Senhor foi muito bom comigo. Poderia outro ensinar, mas o Senhor me chamou. Mas vamos fazer um combinado, Deus? Me ajuda, abre meus olhos, me ensina, me instrui, me dê palavra, me dê unção, me dê inspiração, para que os meus alunos ouçam a sua voz através de mim. Glória. É isso. Não reclama com Deus, seja com Ele de fato alegre. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Os desafios existem e eles devem ser enfrentados a partir de agora. Que Deus os abençoe. Vamos ser. Vê o dirigente, irmão, que eu não posso.